É bom vê-lo em meu canal. Fico muito grato por isso. E hoje quero compartilhar com vocês uma história incrível. É uma história traumática que chocará a todos. É realmente uma história incrível. Espero que você a ache interessante. Divirtam-se assistindo a essa história. John, quanto tempo podemos esperar por você? Vamos para o escorregador, estou aqui pelo meu amigo Alex. Os meninos tinham 7 anos de idade e se conheceram há 6 meses, no verão, quando as duas famílias se mudaram para casa. A partir daquele momento, os meninos sempre estiveram juntos, inseparáveis. Agora, espere, vou calçar minhas botas, respondeu o menino, e saiu correndo para a rua. Eles estavam correndo, brincando, tiveram uma infância sem nuvens, os rapazes não sonhavam com nada, nem sequer imaginavam como seria sua vida futura. Olhem, meninas, Alex apontou para aquelas que tinham acabado de sair da entrada. Fazendo bolas de neve, John sussurrou baixinho para ele. Eles se esconderam atrás de um monte de neve, fazendo uma emboscada para as meninas, e só elas se aproximaram. Pli, gritou um dos meninos, e eles começaram a jogar neve nas amigas. O que vocês estão fazendo? Elas se esquivaram. Uma das meninas chorou, uma bola de neve a atingiu no rosto, ela se virou e correu para casa. Poucos minutos depois, um homem apareceu do lado de fora. Aparentemente, era o pai da vítima. Venham cá, suas moleques, venham cá, disse ele ameaçadoramente para as amigas. E nós somos o quê? Nós não somos o quê? John olhou ingenuamente para o homem malvado. Vou lhe mostrar como machucar garotas. Ele agarrou os dois ourigas pelas orelhas e os arrastou até a entrada. Primeiro ele entregou um deles aos pais e depois o outro. Como você está se comportando? Sua mãe perguntou a Alex em casa. Ela criou o garoto sozinha e não entendia o que deveria fazer em tais situações. Ela tinha medo de castigá-lo, porque ele poderia ficar com raiva e, sem isso, ele não entenderia que não é permitido fazer isso. E o que nós fizemos? Estávamos brincando, o cara realmente não entendia o que eles tinham feito. Você não pode machucar as meninas, a mulher o ameaçou com o dedo. Quem as machucou? Nós precisamos delas. Alex deu de ombros e foi para seu quarto. John não foi educado por meio de sermões, ele foi simplesmente colocado em um canto e prometeu receber um cinto se não obedecesse. Agradeça por eu não ter tempo para isso, seu pai gritou para ele. Sim, certo, assuntos urgentes, o garoto ficou de frente para a parede e a cutucou. Seu pai tinha amigos esperando por ele na cozinha e eles já estavam começando a chamá-lo. John só o tinha como pai, então ninguém tinha nenhuma cerimônia com ele. Sua mãe havia morrido há alguns anos, e desde então, o garoto ficava no canto e recebia um cinto do pai, mesmo que não tivesse feito nada de errado. Sua mãe não falava com Alex, pois achava que essa era a maneira de puni-lo. E ele percebeu que era fácil ganhar o perdão dela. Mamãe, me desculpe, ele se sentou e a abraçou. Tudo bem, mas não faça isso de novo, ela abraçou e beijou o filho. Depois disso, o menino foi para a cama, sem sentir culpa, apenas fez o que tinha de fazer. John, por outro lado, esperava os amigos de seu pai se dispersarem, depois disso o homem ia para a cama ou ficava ali mesmo na cozinha. Depois disso, o filho saía do canto e também ia dormir, e no dia seguinte o homem simplesmente não se lembrava de nada. Era assim que os meninos viviam, sempre na rua, brincando, andando, correndo, fazendo coisas diferentes. E quando o verão passou, ambos foram para a primeira série. Era difícil na escola, eles não queriam estudar de jeito nenhum, mas um era forçado pela mãe e o outro tinha medo do pai, então estavam se esforçando. John, meu pai ligou da cozinha. O quê? Ele veio vê-lo. Aqui, corra até a loja, o homem lhe deu dinheiro. Eles não vão vender para mim, o garoto sabia disso porque já havia experimentado antes. Diga-me o que eu ganho com isso, o pai não parava. Certo, havia uma barraca no pátio onde a tia Cindy trabalhava, ela sabia que o garoto carregava cigarros ou cerveja para o pai. Mas quando ela estava no turno, não dava a ele. Olá, John, disse a tia Cindy com carinho. Olá,
ele estava com vergonha dela, não sabia por quê. De novo? Ela sabia por que ele tinha vindo aqui. Sim, ele suspirou. Ela colocaria tudo em uma sacola e lhe daria um pirulito ou sorvete. Obrigado, ele fugiria dela. O cara deixaria a sacola em casa e correria para fora novamente, onde seu amigo já estava esperando por ele. Eles corriam até escurecer e depois iam para casa. Os rapazes nunca ficavam quietos. Basicamente, eles não eram amigos de ninguém, sempre eram reservados. Todo ano letivo era uma luta. E o verão para John e Alex era a melhor época de suas vidas. Eles fugiam para o rio pela manhã e voltavam tarde da noite. Enquanto eu estiver na loja distraindo a tia Cindy, você pode roubar alguns doces dela, disse John, eles estavam na 4ª série. E se formos pegos, você sabe o que ganharemos por isso, disse Alex. Vamos lá, riu seu amigo. Certo, quando vamos? Alex estava assustado, mas interessado. Em seu tandem, John era o primeiro e corajoso, e seu amigo era o que estava correndo. Ele tinha que ser empurrado e cutucado o tempo todo. Assim que meu pai me der dinheiro novamente, eu lhe direi que o cara não era tímido para nada. Ele ia até a banca, falava com a vendedora, e ela dobrava tudo para ele, como sempre. Combinado, Alex assentiu com a cabeça. O dia chegou, os dois foram às compras juntos, e a tia Cindy apenas suspirou, sentindo pena do garoto. Como vocês estão indo? John perguntou a ela, eles geralmente conversavam sobre outras coisas. Você está realmente interessado nisso? Cindy podia ver que os garotos estavam crescendo como crianças, e ela já estava começando a ficar assustada. E agora ela podia ver que eles estavam tramando algo, porque um deles estava se esfregando nela e o outro estava olhando para algo na janela distante. É claro que John parecia o mais interessado possível. O que seu amigo está olhando? Ela manteve os olhos em Alex. Ele está apenas olhando, seu amigo olhou de volta para ele. É isso aí, pessoal, peguem suas sacolas e vão embora, não me incomodem, ela entregou as compras a John por cima do balcão. Adeus, obrigada, disse-lhe o rapaz, e eles saíram da loja. Meu coração está prestes a saltar, disse o rapaz. E então? Ele esperou para ver o que ele diria ou mostraria. Veja, ele abriu a palma da mão com um punhado de gomas de mascar dentro. Bem, você é um martelo, John deu-lhe um tapinha no ombro. Eles levaram tudo para casa e estavam do lado de fora novamente. Os meninos decidiram tentar esse esquema não apenas em sua barraca, mas também em outras lojas. Mostre-me aquela comida enlatada ali, inclinou-se sobre o balcão John, como se não conseguisse enxergar muito bem. Aqui, o vendedor, é claro, não podia recusar. E, naquele momento, Alex estava escondendo algo em seu bolso. Obrigado, John fingiu não gostar e o devolveu. Depois eles saíram da loja, e o saque de hoje foi um sorvete. É isso, estamos vivendo, os amigos se alegraram. Quando passaram para a 7ª série, começou a bagunça. Eles iam a boates, brigavam com rapazes, saíam com garotas. Você quer um refrigerante? Os rapazes perguntavam às suas namoradas. É claro que as garotas viam que seus amigos sempre tinham algo gostoso. E então John e Alex se envolveram com um grupo de rapazes mais velhos. Eles lhes ensinaram muitas coisas ruins. Seus pais sabiam de muitas coisas, mas não podiam fazer nada a respeito. Por que você é assim? Eu lhe ensinei isso? A mãe de Alex chorou. Mamulecha, me desculpe, ele abraçou, como fazia quando era criança, e agora também funcionava. E John não tinha mais medo do pai, ele era magro e, mesmo que ele começasse a gritar, o menino simplesmente reagia. Ele poderia não voltar para casa à noite e ninguém perceberia. Alex, chamado pelo amigo, acenou para ele. O que foi? Ele disse em voz alta. Em silêncio, o rapaz levou o dedo aos lábios e apontou para o casal sentado no banco do parque. E daí? Eles estavam olhando para eles de longe. Olhe para a mochila dele, John apontou apenas com os olhos. Ah,
Alex o entendeu então. A mochila estava ao lado do cara, mas ninguém estava olhando para ela, o bolso da frente estava aberto e as bordas das notas estavam saindo dele. Eu vou até eles agora, e você fica com a parte de trás, ordenou John. Eu pego, deu a volta no rapaz. Olá, o jovem se aproximou do casal. O que vocês querem? O pretendente, que estava abraçado com a moça, imediatamente se retesou. Só vim perguntar, por que você está tão agressivo? John fingiu estar assustado. Pergunte e saia daqui, esperou a pergunta do jovem. Onde fica a rua? Viu o rapaz, pois seu cúmplice já havia feito tudo e fugido. Não conheço essa rua, pensou o homem que acabará de ter seu dinheiro roubado. Ok, obrigado por isso, se afastou deles, assobiando John. O dinheiro estava bom, eles poderiam comprar o que quisessem hoje. Fácil, riu Alex enquanto discutiam o que tinham feito hoje. Agora, na escola, os meninos podiam mexer nos bolsos dos outros alunos no vestiário. Eles não tinham medo de nada, o que quer que estivesse lá, eles pegavam para si. Um dia, na escola, os meninos estavam sentados na sala de aula e já estavam na 9ª série. Eles achavam que não precisavam dessa educação, como muitos outros garotos. John viu que um de seus colegas tinha uma corrente quebrada no pescoço e contou ao amigo. Agora, disse ele, e levantou a mão. O quê? Perguntou a professora imediatamente, pois ela não gostava desses alunos que se sentavam na última carteira. Posso sair? Perguntou o garoto. É claro, revirou os olhos a jovem professora. Alex passou por entre as fileiras e, ao passar pela vítima com uma corrente, como que por acidente, o empurrou. O que está fazendo? O colega se levantou. Nada, disse Alex descaradamente, e nesse momento, com um tênis, empurrou a presa de volta para seu amigo. Você acha que é o mais legal daqui? O cara que foi empurrado não parou. O que há de errado com você? Alex não entendeu. Pessoal, acalmem-se, o professor bateu na mesa com um ponteiro. Os meninos se dispersaram. Mas antes que a aula terminasse, eles estavam juntos novamente no corredor. Depois da escola, sussurrou o garoto infrator. Fácil, riu Alexa. Eles só estavam esperando por isso agora, pois sabiam que a vitória seria deles. Assim que as aulas terminaram, os alunos começaram a se reunir atrás da escola, sem que eles soubessem, mas quase toda a escola sabia que haveria uma briga. Quando todos se reuniram, Alex e Oliver, que haviam convocado todos para o dia de hoje, ficaram no centro. Mas os dois estavam andando de um lado para o outro. Por que você está aí? Bata nele, John gritou da multidão para Oliver. Esqueci de perguntar, ele desviou o olhar do oponente e imediatamente recebeu um golpe no queixo. Você entendeu? Alexa sorriu. Pessoal, o que vocês estão olhando? Eu sei, estão com medo deles, gritou Oliver. Mas a multidão estava agitada, todos estavam cochichando, ninguém estava dizendo nada em voz alta. Então, você está desistindo? Alex se aproximou do garoto. Meus pais virão à escola amanhã, o rapaz quase chorou. Pensei que haveria uma briga normal, e você desistiu com um soco, John gritou atrás dele enquanto Oliver fugia deles, os outros riram. No dia seguinte, a mãe e o pai dos meninos foram chamados à escola, a polícia e os pais de Oliver também estavam aqui e, é claro, os alunos também estavam presentes. Um relatório foi escrito sobre você, o policial colocou o papel sobre a mesa. Jesus, Alexa, a mãe apertou seu coração. Ele mesmo me chamou para a escola depois da escola, eu só estava me defendendo, todo mundo pode provar isso, o garoto começou a dizer. Isso não muda o caso, também diz aqui que a corrente de ouro que estava em seu pescoço está faltando, o homem cutucou o lençol. Quebrada, perdida, interveio John. Alguém lhe perguntou. O pai disse em uma voz rouca. Por que eles sempre nos culpam? Alex tinha olhos tão inocentes que era impossível não acreditar neles. Se vocês fossem meninos, ninguém os teria chamado aqui, disse o diretor calmamente.
O que vamos fazer? Agora a mãe da vítima falou. Acho que os meninos estão certos sobre a corrente, o próprio Oliver poderia tê-la perdido, e sobre a briga, agora eles vão pedir desculpas, os pais vão pagar os danos morais, e vamos nos separar, o diretor não precisava de problemas na escola. Isso foi o fim, mas em casa, tanto John quanto Alex estavam esperando os procedimentos com seus pais. Sua mãe, naturalmente, estava chorando. Ela, como muitas outras vezes, não conseguia entender como um garoto normal poderia se tornar um bandido. Mamulecha, não chore, por favor, ele abraçou várias vezes. Você vive me dizendo isso, mas não cumpre o que promete, ela chorava cada vez mais. Vou tentar ser diferente, ele tirou os olhos dela. Você é meu filho e é claro que eu acredito em você, mas quando algo assim acontece, eu acredito cada vez menos. A mulher sentou-se em uma cadeira. Bem, como vou puni-lo agora? Perguntou o pai de John. Tente, castigue, colocou o filho na frente dele, com as mãos enfiadas nos bolsos. O rapaz percebeu que aquele homem agora não poderia fazer nada com ele, mesmo que quisesse. Sabe, não é tarde demais para colocá-lo em um orfanato, disse-lhe o pai. Por favor, é melhor lá do que aqui, o jovem deu de ombros. Sim, como se atreve a falar comigo desse jeito? Seu pai levantou a mão para ele, mas não se atreveu a bater nele. O que foi? Está com medo? John olhou para ele com seu olhar indiferente. Vá se fuder, ele acenou com a mão do pai e saiu, como sempre, para a cozinha, onde sempre passava o tempo. Naquela época, os meninos tinham quase 16 anos, estavam terminando a 9ª série, e ambos sabiam que não iriam para nenhum outro lugar. Eles não queriam ir para a escola e não iriam para outro lugar. Alexa, lembre-se, Steve nos convidou para ir à casa dele. John estava falando sobre um amigo com quem haviam conversado recentemente. Sim, e daí? Você acha que deveríamos tentar de novo? Perguntou Alex a ele. Por que não? Ele tem muitos contatos, ele nos dirá o que fazer e depois sairemos por conta própria. John tinha certeza disso por algum motivo. Assim que receberam seus certificados, foram direto para o local onde Steve morava. Ele se tornou seu mentor sênior. John entrou na pequena sala que servia de escritório para o jovem, seguido por Alex. Entrem, se não estão brincando, Steve apontou para as cadeiras com a caneta que tinha na mão. Os amigos se sentaram e olharam para o homem que estava sentado à mesa. Queremos trabalhar para você, John começou a falar primeiro. Qual é o problema? Mostre e prove que você pode, e então seja bem-vindo à equipe. Não foi contra aquele que era considerado uma autoridade. Diga o que você precisa, nós concordamos em tudo. John se comportou de forma muito descarada. Alex, ao mesmo tempo, ficou em silêncio. Bem, a primeira coisa que você precisa fazer é conhecer todo mundo, ganhar a confiança deles, e isso não é tão fácil. O homem na mesa bateu com a caneta na mesa. Ok, os rapazes se levantaram e saíram. Eles sabiam que os que trabalhavam para esse homem se reuniam em uma das garagens. Foi para lá que se dirigiram. Olá, eles entraram no local. Oh, recém-chegados, falou um dos que estavam lá dentro. Pessoal, Steve nos mandou aqui, digam-nos o que precisamos fazer, estamos no mesmo time agora. John ainda falava impetuosamente. Bem, aqui estão as mercadorias, aqui estão os endereços, vamos lá, vamos embora. Foi uma vantagem para eles o fato de os caras terem vindo trabalhar para o novato, ninguém os conhecia ainda, então eles não poderiam ser detectados. John e Alex foram alegremente fazer a tarefa, o que levou apenas algumas horas. Quando voltaram, foram até elogiados por aqueles que lhes haviam dado instruções. Será que ganhamos a confiança deles? Alex levantou a voz. Ei, pessoal, não é assim que as coisas são feitas, ninguém vai perceber que tipo de trabalhadores vocês são. Mas não importa o quanto a corda seja torcida, o fim chegará. E um dia eles foram pegos. Nós não fizemos nada, disse John ao homem uniformizado. Eles os colocaram em um carro e os levaram para a delegacia. Naturalmente, Steve fez tudo o que podia. Ele pagou muito dinheiro para manter John e Alex livres.
Agora vocês precisam se sentar em algum lugar por um tempo e manter a cabeça baixa, para que ninguém os veja, disse-lhes o homem. Os dois rapazes estavam em idade de alistamento, mas Steve os ajudou a sair do exército. Agora os amigos se sentiam intocáveis. Estavam tão felizes com isso que se esqueceram de qualquer perigo. E assim, eles voltaram a participar de outra missão. Mas foram observados de perto, pois perceberam que não era à toa que eles intercediam em todos os lugares. Bem, vocês os pegaram, pombinhos? Um sargento, que eles já conheciam, disse a eles quando foram presos. Não sei o que você pensa de nós, mas você quer os errados, disse-lhes John. Os errados, vejamos, disse o policial que os prendeu. Os rapazes estavam na delegacia e estavam sendo acusados, e agora não era tão simples como da última vez, mas principalmente Alex e John só queriam que Alex e John entregassem seus parceiros. E eles estavam tão silenciosos quanto peixes. Talvez por esse ou outro motivo, Steve os ajudou novamente. No julgamento, os jovens tiveram um ótimo advogado que definitivamente não estava livre. Em vez da sentença que lhes foi prometida, eles receberam apenas 8 meses. Bem, nada, nós vamos sair e vocês vão se arrepender, ameaçou John enquanto eles eram levados para fora da sala do tribunal. Se o encarceramento é ruim para algumas pessoas, esses dois não podiam ser incomodados. Eles haviam conhecido muitas pessoas e John imaginou que um dia precisariam delas. Por que você é tão arrogante? Um deles lhe perguntou. Não sei, a vida me ensinou isso, disse ele. Não quero dizer que os caras eram pessoas respeitadas lá, em lugares não tão remotos, mas ninguém os ofendia. E quando foram libertados, tinham certeza de que só trabalhariam juntos. Você entende, Alex, é mais fácil, você está por conta própria, eu estou por conta própria, disse o cara ao amigo. Sim, eu entendo isso, mas também não quero abrir mão de paca, disse Alex a ele. Steve fez muito por nós, mas ele já está no último estágio, precisamos seguir em frente. Temos muitos amigos e conhecidos, portanto não estaremos perdidos, John tinha certeza disso. Bem, podemos tentar, o principal é que ninguém se ofenda conosco, seu amigo ainda estava hesitante. Assim como decidiram, assim também decidiram, agora a equipe era formada por 2 pessoas. Tudo era praticamente igual ao que acontecia na infância, um se distraía, o outro fazia alguma coisa. Ali, você está vendo a janela, mora uma avó dente de leão, mas ela tem muito dinheiro e guarda tudo em casa, disse John ao seu cúmplice. Ele ficou sabendo disso hoje, na Caixa Econômica, quando estava na fila. O cara foi até lá especificamente para esse fim, para ver quem tem o quê. Então, a avó recebeu uma quantia impressionante e disse a ele que a manteria em casa por enquanto e que, quando a neta chegasse, ela a daria. Bem, o que você sugere? Alex ainda não estava entendendo. Ok, garotas jovens, eles poderiam ganhar a confiança delas, embebedá-las e depois fazer o que quisessem, mas aqui, uma mulher idosa. Vamos esperar que ela volte, ajudá-la, conversar com ela, e então desviaremos o dinheiro. O cara já estava esfregando as mãos, antecipando riquezas futuras. É ela? Alex viu a velha, eles estavam sentados em um banco no quintal dela. Sim, John se levantou, colocou um sorriso no rosto e foi até a vovó. Olá, deixe-me ajudá-la. Alex se juntou ao amigo e, como era mais leal, começou a se justificar para a vovó. Boa tarde, veja bem, nós nos mudamos para sua casa recentemente, ainda não conhecemos ninguém, queremos estabelecer relações com os vizinhos, o cara gaguejou. Oh, rapazes, obrigado, é claro, mas eu não preciso de nada, eu vou embora. Era óbvio que a mulher estava assustada. Vamos, John se abaixou para pegar as sacolas dela, pensando consigo mesmo que, se ela não as entregasse agora, seria pior. Tudo bem, se você insiste, a mulher soltou a sacola de supermercado. E os 3 se dirigiram para a entrada, conversando. E em que apartamento você mora? Perguntou a avó. No 12º, disse Alex ao acaso. Ah, e a Maria, ela morava lá, não morava? A mulher parou. Não sabemos, deram de ombros os rapazes.
Ela não queria ir embora, gostava do bairro, provavelmente por causa da crise, então ela foi, a avó estava falando sozinha. Eles entraram pela porta de entrada e seguiram a pessoa que estava indo para casa. Como você pode carregar uma carga tão pesada e se recusar a ajudar? Disse Alex, que estava carregando as malas. Ela abriu a porta e se virou para os ajudantes. E o que, nem mesmo chá? John partiu para a ofensiva. Eu ia sugerir isso, ela concordou novamente contra sua vontade. Eles entraram no apartamento, John olhou ao redor, havia uma grande e velha cômoda na sala, provavelmente onde estavam as coisas que eles tinham vindo buscar hoje. É legal aqui, Alex foi até a cozinha e colocou as malas lá. Enquanto eles colocavam a chaleira no fogo e tiravam as compras, John fazia suas coisas. Sim, eu também gosto disso, ela olhou para o corredor, procurando outro jovem com os olhos. Então, é melhor irmos andando, ele saiu do banheiro. Você queria chá? Perguntou a proprietária. Meu estômago está revirando, John segurou as mãos dele com as suas. Tudo bem, ela foi até a porta para se despedir dos hóspedes. Se precisar de alguma coisa, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo, eu tenho uma arma, puxou a metade da jaqueta para trás. Por quê? Os olhos da avó se arregalaram muito. Então, para acalmar o falador, ele deu de ombros e eles deixaram o apartamento. Por que você fez tudo isso? Alex não entendia. Como? Eles desceram as escadas. Ela vai denunciar, o cúmplice tinha certeza. Agora ela está com medo, porque acha que moramos aqui, eles saíram da entrada e foram para o parque. E essa não foi a única situação. Em um curto período de tempo, os amigos tinham feito tanto e deixado tanta bagunça que todos os policiais estavam se esforçando para encontrá-los. Deveríamos comprar um apartamento, em algum lugar no meio do nada, para nos escondermos lá, disse Alex em voz alta. Sim, você está certo, temos dinheiro suficiente, então podemos pagar, concordou ele. Um dia, os rapazes receberam uma ligação de Steve. Olá, John ouviu. O que você está fazendo? Eu mesmo nunca fiz isso antes, ele estava indignado. O que isso lhe interessa? O jovem não entendeu. Como é? Lembre-se de onde você começou, foi lá que eles começaram a procurá-lo comigo, gritou o camarada mais velho ao telefone. Acalme-se, é cada um por si, John repetia essa frase constantemente, como se ela tivesse se tornado seu lema. Se eu descobrir onde você está, serei o primeiro a entregá-lo, Steve desligou o telefone. Eu lhe disse que ele ficaria bravo conosco, Alex olhou para o amigo. Escute, se você quiser, que se dane, nós também lidaremos com ele, John acreditava em si mesmo. Os amigos compraram um apartamento. Foram a uma cidade pequena, encontraram um vagabundo e registraram tudo sobre ele. Agora havia um apartamento para ficar, e eles podiam trazer o que já tinham. Escute, por que estamos fazendo isso com você se não temos nada? Alex não entendeu. Só que eu gosto quando posso influenciar alguma coisa, às vezes parecia que o cara estava fora de si. Eu entendo, nós compraríamos carros, apartamentos, relógios, qualquer outra coisa, e assim por diante, deu de ombros o amigo. O que você é, agora? Vamos economizar a quantia certa de dinheiro, fazer os documentos e viajar para o exterior, ele se aproximou e bateu com o dedo na testa de um amigo. Às vezes, Alex pensava em sua mãe, em como ela estava, mas ele não podia ir até ela, por isso estava preocupado. Os rapazes conheciam as moças e, por meio delas, se apresentavam a diferentes pessoas, pais, pretendentes e outros. E eles levavam uma surra. Austin era apenas um motorista de táxi. Ele amava seus pais e sentia pena de sua mãe. Ele e o pai, embora vivessem juntos, não a apoiavam e, o mais importante, não a ajudavam em nada. Por isso, o rapaz tentou desde a infância. Grika, vem aqui, chamou o irmão de Austin, ele estava cortando lenha, queria que ele o ajudasse. Agora, nunca deixava aquele que estava em apuros. Austin e Carlo eram gêmeos, sempre estiveram juntos desde o nascimento, o apoio um do outro muitas vezes ajudava. Por que vocês ainda não estão na escola?
Minha mãe foi até o pátio. O que você está começando? É uma caminhada de 3 minutos, Austin disse a ela, é melhor fazermos mais aqui. Vamos lá, não discuta, vamos embora. Seu irmão o pegou pela mão e o arrastou para dentro de casa para trocar de roupa. E o menino o escutava. Eles praticamente faziam tudo juntos, iam à escola, aprendiam lições, faziam alguma coisa. Isso não poderia deixar de agradar os pais. Certa vez, depois da 7ª série, o carro do pai quebrou e ele o estava consertando no pátio. Os meninos se interessaram e ficaram observando o que como o pai estava fazendo. A partir daquele momento, começou a paixão deles por esses veículos. Não vou para a 10ª série, vou para a escola técnica, vou fazer conserto de carros ou algo relacionado a isso, disse Austin. Você tem que ir para a faculdade, Carlo era contra. Era a mesma coisa para eles desde que eram crianças. Se um irmão ficava feliz por ser elogiado ou por receber um certificado de participação, também havia satisfação. O segundo tinha que tirar o máximo proveito de tudo, se fosse elogiado, precisaria de algo para apoiá-lo, se fosse a competição, teria que conquistar o primeiro lugar. E era isso que Carlo estava buscando. Você não está chateado? Eles estavam voltando da escola para casa e Austin tinha sem seu diário. Por que eu deveria estar chateado? Foi uma nota satisfatória, o que significa que todos ficaram satisfeitos com minha resposta, riu o garoto. Não posso fazer isso. Se o Carlo tirou até mesmo um B, ele já estava muito chateado com isso. Somos diferentes, mas estamos juntos. Os irmãos se abraçaram e perceberam que nunca se separariam. Mesmo que tivessem suas próprias famílias, eles ainda estariam próximos um do outro. Então, você já decidiu tudo com certeza? Minha mãe me perguntou em casa quando um de seus filhos terminou a 9ª série. Sim, já enviei os documentos, ele assentiu. Como você é independente, a mulher se alegrou. Quero ir para a escola e, como tenho habilidades, quero começar a trabalhar meio período para ter pelo menos alguma renda, disse o garoto. A essa altura, o pai praticamente parou de aparecer em casa, então os filhos entenderam que, exceto por eles, a mãe não tem mais apoio. Eu ajudarei quando puder, disse Carlo. Muito bem, abraçou a mãe. Um deles deixou a escola e o segundo continuou a estudar com afinco. Ao longo dos anos, eles tiveram que se preparar bem para poder entrar na escola. Carlo sonhava com a escola da milícia. Tudo bem, considere que eu estudo e trabalho, disse Austin, bem na escola técnica, onde ele recebeu conhecimento, havia um posto de gasolina. Foi lá que ele conseguiu um estágio. Isso é ótimo, agora posso dirigir meu carro lá também, sua mãe estava feliz pelo filho. Parabéns, seu irmão apertou sua mão. Ele mesmo se formou com louvor na 10ª série, ainda faltava mais uma, mas ninguém duvidava de sua capacidade. Quando a escola recomeçou no outono, Carlo foi com a cabeça no lugar. Ele se preparou para os exames, frequentou cursos preparatórios, nem um minuto de sua vida foi em vão. Eu os convido para minha formatura, disse o rapaz alegre, quando tudo terminou. E eu o convido também, ainda bem que as datas não coincidem, Austin já tinha se formado na escola técnica, ele ia se alistar no exército. Mas, infelizmente, o cara foi declarado clinicamente inapto. Os rapazes passaram juntos no exame médico, e agora o segundo irmão estava com muito medo de que ele também pudesse encontrar algo e, então, dar adeus ao sonho de cursar o ensino superior. Mas tudo correu bem. A formatura terminou, agora um dos rapazes trabalhava na mesma estação, consertando carros, e o outro foi fazer os exames. Todos estavam preocupados com Carlo, mas, como sempre, ele não decepcionou ninguém. Filho, como você está? Sempre que tinha a chance, sua mãe ligava para ele. Ao inferno, ele não escondeu nada, mas cerrou os dentes e continuou estudando. Você não está gostando? A mãe estava preocupada. Tudo bem, ele mentiu, mas apenas parcialmente, porque, por um lado, ele gostava, mas era muito difícil. Austin estava trabalhando duro o tempo todo. Ele continuou morando com a mãe e trazia para casa tudo o que ganhava.
Ou você está no trabalho ou em casa o tempo todo, disse a mulher a ele. Mãe, não há tempo livre nenhum, ele respondeu. Bem, eu não sei, já teria conhecido alguém. Nessa época ela mesma conseguiu um emprego em um táxi, primeiro como despachante, e depois na linha. Eu não quero conhecer ninguém ainda, estou bem sem isso, disse o cara sobre as garotas. Não sei, mas gostaria de conhecer alguém. Minha mãe está cansada de ficar sozinha. Por que você faz esse trabalho? O filho entendeu que ela faz isso por causa da falta de dinheiro na família. Por que você tem que fazer tudo sozinha? Ela não podia deixar Austin gastar todo o seu tempo com a família. Tudo bem, desde que ele concordasse. Carlo começou a ter licenças para sair com seus amigos. Em uma dessas saídas, ele conheceu uma garota. Foi um acidente. Seu amigo era amigo de uma garota há muito tempo, que também estudava na cidade. E hoje ela levou sua amiga com ela. Carlo, o cara se aproximou dela. Cassie, ela ficou um pouco envergonhada. O jovem percebeu que eles eram um casal para um casal hoje, então, querendo ou não, ele teria que se comunicar com sua nova conhecida. Você está estudando ou trabalhando? Carlo começou logo com suas perguntas. Estudando e trabalhando, respondeu Cassie. Ah, você é igualzinho ao meu irmão, ele riu. O que você quer dizer com isso? Ela não entendeu. Bem, em que sentido? De forma direta, ele também foi estudar e começou a trabalhar, e você agora diz que estuda e trabalha. Os rapazes foram todos juntos para o café. Estava muito frio lá fora, então eles precisavam de um lugar para se aquecer. Eles se sentaram em uma mesa. O amigo de Carlo conversou apenas com a namorada, o que era compreensível, pois a licença não era dada com tanta frequência, então era necessário aproveitar ao máximo esse tempo. Mas o jovem também não perdeu tempo com Cassie. No começo, quando ele a viu, não gostou muito dela, mas depois, quando começaram a conversar, ele percebeu que a garota não era tão simples. Inicialmente, Cassie disse que trabalhava em casa, e o rapaz sorriu para si mesmo, pois achava que somente aqueles que haviam sido reprovados na escola, que não conseguiam entrar em alguma coisa, se dedicariam a esse tipo de trabalho. Por que você não entrou logo depois da escola? Ele começou a fazer perguntas a ela. Eu não consegui, ela respondeu honestamente. Então tudo ficou claro para Carlo. Você era uma aluna ruim? Ele supôs. Não, eu me formei com uma medalha de ouro, ela o surpreendeu com essa resposta. Que história você tem? Carlo ficou maravilhado. Eles passaram a noite inteira juntos. Depois disso, os rapazes acompanharam as moças até a casa e voltaram para o apartamento deles. O que você achou da garota? Seu amigo lhe perguntou. Nada, não muito, ela despertou muitas emoções diferentes, disse Carlo honestamente. Eu nem percebi, você estava falando tão calmamente, que tinha algumas emoções acontecendo lá. Eles conversaram mais um pouco e se separaram. Carlo começou a pensar cada vez mais nessa garota. Talvez ainda fosse pelo fato de estarem em um espaço confinado e não poderem sair muito. E quando chegou a próxima demissão, Carlo não estava mais pensando em onde iria e em como passaria a noite. O cara foi direto para a floricultura, comprou algumas flores e foi buscar Cassie. Oi, eles se encontraram. Ele lhe deu as flores. Ah, que legal, a garota agiu como se fosse muito modesta e decente. Perto do ano novo, o relacionamento deles já estava tão forte que o jovem estava pronto para apresentá-la aos pais. Como você vê, eu tenho férias no final de janeiro, poderíamos ir juntos, ele disse a ela. Sabe, para ser sincera, estou um pouco assustada, ela lhe respondeu. Não tenha medo, eu tenho a melhor mãe do mundo, ele lhe disse. E a primeira vez que Cassie viu sua futura sogra, ela realmente entendeu. E então, como se viu mais tarde, o circo simplesmente começou. Quando Cassie chegou à casa da mãe de Carlo, ela cumprimentou e ficou muito quieta. Posso ajudá-la? Ela faria qualquer coisa para ajudar. Na vez seguinte, o cara não conseguiu fazer isso sozinho,
mas a mulher disse que Cassie poderia ir com sua mãe. Então a garota foi e, no fim de semana seguinte, já havia 2 famílias reunidas no gazebo do pátio. Austin, Cassie e a mãe dela estiveram aqui hoje, foi muito legal. Foi um prazer conhecê-lo, as mulheres estavam se socializando, as crianças também. Como você me lembra o Carlo, disse Cassie, embora você seja muito diferente, mas quando olho para você, não consigo superar isso. Nada, você logo se acostumará com eles são muito diferentes, disse sua futura sogra. Cassie queria pensar assim. E, de fato, quando era 8 de março, Carlo pediu uma licença. O anel já estava comprado, ele passou para pegar o buquê, e eles combinaram de se encontrar perto de um restaurante conhecido na cidade. Eles chegaram lá primeiro, ficaram sentados por um tempo, e Cassie percebeu que não era tão simples assim. Ela supôs, mas Carlo não fez nada, então Cassie nem sequer gaguejou sobre isso. E o cara, por sua vez, viu que ela adivinhou que ele queria pedi-la em casamento, então ele se sentou lá e ficou quieto, queria surpreendê-la. Cassie, espere, quando o restaurante fechou e eles saíram, ela foi para a calçada, em direção à sua casa. O que? Ela se virou, era óbvio que suas expectativas não foram atendidas, e a garota pareceu se ofender. Você quer ser minha esposa? Ele lhe entregou um anel e sorriu. Por que está fazendo isso? Ela correu até ele e o abraçou. Como? Ele fez uma cara de surpresa. Eu vi que você estava vestido de forma incomum, que as flores não eram como de costume, o restaurante era caro, pensei que você queria pedi-la em casamento, mas você estava sentado e em silêncio, tudo estava como de costume. Ela começou a contar, e ela mesma experimentou o anel ao mesmo tempo. Eu queria que fosse uma surpresa para você, não algo que você esperava. Ele riu e a abraçou mais uma vez. É claro que vou me tornar sua esposa. Ela colocou o anel no dedo e o admirou por mais alguns segundos. Depois disso, os jovens se abraçaram. Hoje tiveram que se separar, mas juntos sabiam que, quando se casassem, ficariam bem. Mãe, eu vou me casar. Carlo ligou para casa. Quando? Quando? Como? Por quê? Mamãe tinha muitas perguntas, mas não conseguia formular nenhuma delas. Com quem você vai se casar? Outro dia, pedi a Cassie em casamento. É claro que gostaria que todos estivessem presentes, mas, infelizmente, não tenho essa oportunidade, disse o rapaz a ela. Ok, bem, da próxima vez que você tiver tempo, venha para nossa casa imediatamente, disse a mulher. Está combinado, disse ele. Cassie também ligou para a mãe, contou-lhe tudo e disse que iriam em breve, como se fosse combinar. Todos estavam satisfeitos, todos estavam felizes. E, quando chegou o momento, Carlo, Cassie e sua mãe foram visitar o noivo. Os anfitriões já estavam esperando por eles na mesa posta, e naquela noite eles se sentaram muito bem. Todos apreciaram o anel que Carlo deu à sua futura esposa. E assim, chegou o dia em que eles foram fazer o pedido ao cartório. A data foi marcada, os jovens decidiram que o casamento seria realizado em agosto, porque Carlo tinha um fim de semana lá. Durante todo o tempo em que estavam esperando a data do casamento, Cassie estava trabalhando, Carlo estava estudando. Eles se encontravam ocasionalmente, tudo estava bem. Cassie, tanto com Carlo quanto sozinha, viajou para visitar os pais dele. Eles se comunicavam bem com a mãe de Maddie, assim como a mãe de Cassie se comunicava com seu futuro sogro, e nenhum dos dois tinha problemas um com o outro. Finalmente, chegou o momento. Eles decidiram, sem gastar muito dinheiro, comemorar tudo na casa do noivo. De manhã, a mãe dele estava girando como um esquilo em uma roda, enquanto os outros, a mãe da noiva, a própria noiva, outros convidados, estavam em cabeleireiros e salões de beleza, fazendo a própria maquiagem. Aqui tudo estava se agitando, fervendo, explodindo. Eu não queria fazer uma bagunça na frente dos convidados. Mãe, onde você está? Estamos a caminho do cartório. Carlo ligou para ela. Austin já estava esperando no carro no portão. Eles entraram, chegaram, o registro foi rápido. Depois disso os jovens deram a volta e chegaram à casa de Carlo. Todos se sentaram à mesa. Alguém poderia me ajudar? Perguntou a dona da casa.
Todos olharam para ela, mas era como se ninguém estivesse prestando atenção. Ok, eu mesma farei isso. Ela foi mais adiante na cozinha, com lágrimas rolando de seus olhos. Ela não podia acreditar que ninguém realmente precisava de nada, somente ela. Depois de mais de 2 horas, a mãe da noiva entrou na cozinha. Por que você está aqui? Ela perguntou à mãe do noivo. Quem vai cozinhar? Não tem ninguém aqui. Eu pedi ajuda, mas ninguém fez nem mesmo ouvidos moucos, disse ela. Ah, bem, estou vendo. Ela voltou para o quarto. Era tão frustrante que eu não conseguia expressar em palavras. E, quando os jovens foram para casa, a noiva se despediu de todos e passou pela mãe do noivo. Cassie, tchau, disse a mulher para ela, mas ela nem se virou. Depois de um dia, os recém-casados partiram para sua cidade. E não importava quantas vezes a mãe ligasse para Cassie, ela simplesmente não atendia o telefone. Carlo, o que está acontecendo? Sua mãe perguntou-lhe um dia. Não sei, ele respondeu honestamente. O cara realmente não entendia o que havia acontecido, pois durante quase um ano o relacionamento entre a nora e a sogra foi muito bom, e o que aconteceu agora, ninguém entendia. Parece que até a própria Cassie não entendeu. Em setembro, Carlo foi para o último curso, e eles viveram assim, ele no quartel, Cassie na cidade. Sim, agora que eram marido e mulher, eles se viam com mais frequência. Mas agora havia um confronto entre os dois, sempre brigando, a mãe do marido e sua esposa. Por mais que a sogra não entrasse em contato com a nora, porque elas costumavam se comunicar bem, ela não queria falar com ela e, em geral, não queria fazer nada em comum. Olá achava que agora ela era uma esposa e a mulher mais importante na vida de seu marido. Mas Carlo não pensava assim. Antes da véspera de Ano Novo, eles o deixaram sair de férias. Vou para a casa da minha mãe, disse ele a Cassie. Não, vamos comemorar aqui, disse ela a ele. Quem disse isso? Ele não entendeu. Eu disse, ela respondeu. Minha mãe e eu não nos vemos há muito tempo, então não me importa o que você disse, eu vou para lá, disse o jovem com confiança. Se você for embora agora, então vamos nos divorciar, postou Cassie. Então vamos nos divorciar, disse ele. O quê? E você vai deixar as coisas assim? A garota não entendeu. Bem, você pode simplesmente dizer, ele disse a ela. Cassie chorou, mas Carlo não se comoveu mais com essas lágrimas. Sua mãe tinha feito tanto por ele nesta vida que ele simplesmente não podia trocá-la por uma esposa. Sim, ele amava as duas, mas se elas se comunicassem, tudo ficaria bem. O homem juntou suas coisas e se virou para a esposa. Estou lhe dando tempo para pensar, ele disse a ela, se você vier e estiver bem, então nós também estaremos bem, e se não estiver, então adeus. Essas foram suas últimas palavras antes de sair. Carlo voltou para casa sozinho. No início, todos ficaram surpresos com isso, e ele explicou a todos o que havia acontecido. Mas depois o cara se cansou disso e, quando as pessoas lhe perguntavam onde estava Cassie, ele simplesmente dizia que ela não tinha voltado para casa por causa do trabalho. Filho, diga-me, você também se sente assim tão mal? Sua mãe lhe perguntava o tempo todo. Mãe, bem, é claro, como você acha que é estar com um homem por tanto tempo, e agora, sem mais nem menos, pegar e separar, ele não olhava para a mulher, porque era difícil para ele fazer isso. Bem, vai dar certo, ela se aproximava, abraçava o bebê e acariciava a sua cabeça. Sim, eu sei disso, ele percebeu que agora ele terminaria seus estudos e iria trabalhar, tudo daria certo para ele. Não havia muito tempo para pensar em problemas pessoais. Talvez Cassie conseguisse colocar a cabeça no lugar e as coisas ainda dariam certo. Olhe, Carlo, se tudo se resume a mim, você pode conversar com sua esposa para chegar a um acordo, aconselhou a mãe dele. Olhe, por que quando a Cassie veio para nossa família, você a aceitou livremente, não disse uma palavra, quer gostasse dela ou não? E ela pode fazer isso, embora, do meu lado, eu possa escolher a garota, mas não posso escolher minha mãe, argumentou o jovem. Bem, você tem razão em alguma coisa, a mulher concordou com ele.
Cassie nunca veio, passou o fim de semana e as férias inteiras em casa. Ou talvez em outro lugar, ninguém sabe ou vai dizer. Carlo voltou para a escola e nem sequer parou para ver Cassie. Oi, ele ligou para ela uma semana depois. Olá, ela o cumprimentou. Presumo que você já tenha se conformado com o divórcio, certo? Perguntou ele à garota. Você não liga, não diz nada, o que devo fazer? Ela não entendeu. Achei que era você quem deveria me ligar, respondeu Carlo. Eu? Cassie estava indignada. Então vamos começar a papelada, porque tenho exames em alguns meses e vou morar lá, na minha cidade natal, disse-lhe o rapaz. Ótimo, como se isso fosse tudo o que ela estava esperando. Não entendo, Cassie, o que aconteceu? Nós costumávamos namorar, conversávamos, tudo sempre foi ótimo, e agora? Ele fez a mesma pergunta a ela por um número desconhecido de vezes. É isso, não quero mais me comunicar, só tenho uma condição, ou você para de se comunicar com sua mãe, ou, e ela parou de falar, porque sabia que ele mesmo adivinharia o que ela queria dizer em seguida. Eu entendi tudo, então pedimos o divórcio, o cara disse a ela, embora fosse muito lamentável. Depois disso, começou a estudar muito, a se preparar para os exames, a passar neles, e no verão, Carlo foi para sua cidade natal para conseguir um emprego lá. Como estou feliz por meus filhos estarem juntos novamente, disse a mãe a seus filhos enquanto se sentavam à mesa para jantar. Sim, eu também, bateu no ombro de seu irmão Carlo. Você encontrou um emprego? Perguntou Austin a ele. Sei que vou encontrar um com certeza, mas quero dar uma olhada, o jovem estava confiante. Poucos meses depois, Carlo já estava trabalhando para a polícia. Isso não poderia deixar de agradar tanto o garoto quanto sua família. Austin continuou a trabalhar na delegacia e também comprou um carro barato, e agora, como sua mãe, era motorista de táxi. Fui convidado para a reunião, disse Austin a Carlo. Isso é ótimo, vá, ele lhe disse. Por que você não vai? Nós éramos da mesma turma. Meu irmão ficou surpreso. Então, na 10ª e na 11ª série éramos garotos e garotas completamente diferentes. Vá, encontre-se, tenho muito trabalho, ele disse a ele. Meu irmão foi sem pensar, porque ele não ia a lugar nenhum há muito tempo e queria se divertir. O encontro foi em um restaurante e, quando Austin chegou lá, quase todos estavam presentes. Olá! Era possível ouvir isso a cada passo do caminho. Embora já tivessem se passado alguns anos desde o ensino médio, algumas pessoas haviam mudado muito. Quem é você? E onde você está agora? Eu queria saber como todos estavam se saindo. Austin se sentou em um lugar vazio, em frente a ele estavam duas colegas de classe com seus rapazes. Oi Júlia, oi Selena, cumprimentei-as. Oh Austin, você não mudou nada, elas olharam para ele. Alex. Se apresentou a companheira de Júlia. John. Fez o mesmo com o pretendente de Sveta. O cara apertou a mão deles em resposta, foi um encontro muito agradável. Durante toda a noite, todos estavam conversando, perguntando quem, como e onde. Alexa, Austin é um cara normal, ele tem um carro, podemos nos encontrar com ele, disse John ao amigo. Bem, é óbvio que ele é um motorista normal, o que você pode tirar dele, confirmou Alex. Eles trocaram contatos e alguns dias depois das reuniões, ligaram e combinaram de se encontrar. Ei, pessoal, Austin se aproximou deles de carro. Oh, ei, eles entraram em seu carro. Qual era o seu negócio comigo? O jovem estava disposto a fazer qualquer coisa para ganhar dinheiro. Olhe, estamos no mesmo ramo e precisamos de um carro o tempo todo, disseram os amigos. Qual é o problema? Austin não entendeu. Esse é o problema, não temos um carro nem uma licença, disseram eles. Embora isso pudesse ser comprado, eles não pensaram nisso até hoje. Então, vocês estão me contratando? O cara concluiu. Se você quiser chamar assim, os amigos se entreolharam e riram. E quais serão meus deveres?
Austin agora estava curioso. Na primeira chamada você deve estar perto, onde nós dissermos, ir lá e precisará nos levar e trazer, não tenha medo, o dinheiro não vai doer, eles riram para ele. Austin pensou, por que não, ele estava levando seus clientes de carro, e aqui seria como se eles fossem passageiros comuns. É isso aí, Austin, então está combinado, eles apertaram as mãos e marcaram o próximo encontro. Depois disso, o cara levou seus amigos para onde eles precisavam ir e voltou para casa. Mãe, acho que encontrei outro emprego de meio período, o jovem chegou em casa. Ouça, você não está se sobrecarregando? Maddie perguntou a ele. Não, você sabe, ainda não está difícil, disse ele a ela. Bem, não é difícil, tente, não vai funcionar, uma mãe estava sempre ao lado de seus filhos. Austin mal podia esperar para começar a trabalhar com os meninos. E se você esperar pelo pedido dos clientes, está na hora, e aqui, já estão prontos, que também prometeram não ofender com dinheiro. Uma semana depois, o celular do cara tocou pela manhã. Austin estava com sono, então não entendeu muito. Hi, Austin, você está pronto para trabalhar? Seus novos conhecidos lhe perguntaram. Claro, você pode dizer que já me tem, ele sorriu. É isso aí, agora vou descontar o endereço e estamos esperando por você, disse John a ele. Enquanto a mensagem chegava, o jovem teve tempo de se lavar e se vestir. Ele ligou o carro e partiu, hoje estava se perguntando o que iria fazer. O cara ligou para a base, que disse que ele não estaria lá hoje. Olá, entrei no carro, amigos. Vamos embora? Austin olhou para eles pelo espelho retrovisor. Sim, aqui mesmo, Alex lhe entregou um pedaço de papel com o endereço. Agora vai ficar pronto, foi até meio emocionante. Austin deixou seus passageiros, eles lhe disseram onde e por quanto tempo esperá-los, e foram embora. O cara deu de ombros, não se importou com isso. Foi uma longa espera, 2 horas, e Austin já estava pensando que tinha se recusado a trabalhar na base hoje para nada. Go, John e Alex apareceram de repente na cabine. Entendi, sorriu o motorista, ele apertou o pedal do acelerador e eles aceleraram pelas estradas. Para onde ele levou, um dos caras estava segurando seu lado e enrugando o nariz o tempo todo. Austin não fez nenhuma pergunta desnecessária. Ele sabia que tudo poderia acontecer, mas não tinha ideia do que realmente estava fazendo naquele momento. Quando chegaram ao local onde John e Alex precisavam ir, um deles saiu do carro e o outro entregou a Austin um maço inteiro de dinheiro. O que é isso? Perguntou o motorista. Sua recompensa, disse-lhe o homem. Por quê? Os olhos de Austin olharam para as notas e para o homem que as havia dado a ele. Ora, você fez a sua parte, os amigos decidiram entre si que pagariam bem ao motorista para que ele ficasse quieto. Bem, o jovem não discutiu com eles. Dirigiu para casa, sem entender como em um dia poderia ganhar tanto quanto nunca havia ganhado antes, nem mesmo por 6 meses, e decidiu não falar sobre nada em casa, pois não havia como saber o que poderiam pensar dele. O menino entrou em casa e colocou o dinheiro que havia ganhado em um lugar isolado. Ele decidiu que não o gastaria ainda, caso algo acontecesse por engano. Você já está aqui? A mãe ficou surpresa ao ver o filho na cozinha. Sim, já fiz tudo para hoje, ele não entrou em detalhes. Você quer almoçar? Maddie perguntou a ele. Não faria mal, Austin ainda estava se recuperando do que havia acontecido algumas horas atrás. Depois disso, ele trabalhou em seu emprego habitual por uma semana, motorista de táxi durante o dia, atendente de posto à noite. E então, os caras o chamaram novamente. Hoje, por alguma razão, ele teve que dirigir até um vilarejo. Não que ela fosse famosa, nem mesmo estava no navegador. Quando chegaram lá, o motorista foi instruído a parar em algum lugar longe das casas, nos arbustos ou atrás das árvores. Austin não se importou nem um pouco em saber onde esperar um passageiro. Ele se afastou de modo que não pudesse ser visto, colocou os fones de ouvido e ficou ouvindo música. Nem uma hora depois, John e Alex foram até o carro e entraram no banco de trás.
Não há praticamente nada hoje, mas não se preocupe, nós lhe pagaremos com certeza, disseram os rapazes. Não me diga, é claro que não estou preocupado, pensou ele, mesmo que não fosse pago hoje, o dinheiro que lhe deram da última vez seria suficiente para pagar algumas de suas viagens. No dia seguinte, eles estavam viajando novamente para a mesma aldeia. Austin percebeu que, se isso estava sendo feito, significava que eles não tinham conversado completamente sobre as coisas ontem. Na verdade, os meninos haviam aprendido que em breve uma rodovia seria construída no vilarejo e que era necessário comprar as casas que haviam sido construídas aqui, porque agora elas valiam 1 centavo e, quando tudo começasse, eles estariam prontos para comprá-las por qualquer dinheiro. Mas alguns dos idosos resistiram, então demorou um pouco para convencê-los a vender suas casas. Então, John e Alex criaram um esquema. Assim, eles ficarão sem tudo, disse Alex a seu parceiro. E você não se importa muito com isso? Ele não entendia, sabia que muitas vezes ele sentia pena de muitas pessoas, mas John não sentia pena de ninguém. Ele sabia que se você não fizer nada por si mesmo, ninguém fará por você. Muito bem, pessoal, vou me calar, estamos fazendo tudo certo, disse o camarada. Austin, você está pronto? Eles o chamaram pela manhã. Sempre pronto. Ele atendeu e, mais uma vez, dirigiram até o vilarejo. Os caras foram de casa em casa e, quando tudo terminou, Austin recebeu novamente uma quantia impressionante de dinheiro. Em casa, ele analisou a situação e entendeu que os rapazes não estavam exatamente fazendo coisas legítimas. Mas ele também não podia recusar o dinheiro. Por que você está sentado aí escrevendo? Sua mãe entrou em seu quarto. Não sei, quero comprar um celular novo e um relógio para mim, disse Austin a ela. Vejo que você ganhou algum dinheiro, não é? A mãe estava feliz com o fato de seus filhos serem independentes. Sim, eu tenho algum, trabalho duro por algum motivo e estou pensando em vender meu carro e comprar um novo, disse o garoto. Uau, você já ganhou tanto? A mãe ficou surpresa. Não ganhei, mas vou pagar uma parte, vou pegar um empréstimo. Austin sonhava com carros, então ele queria ter um bom carro por um longo tempo. Well, it's up to you, I'm not going to discourage your advice, his mother left him. Eles já estavam trabalhando com John e Alex há tempo suficiente para que Austin percebesse que eles estavam realmente fazendo algo errado. Vocês estão roubando e enganando pessoas idosas? Ele se virou para eles enquanto dirigiam de volta para casa. Olhe, isso não é da sua conta. John imediatamente aceitou a pergunta com naturalidade. Mas como estou aqui com vocês, estou envolvido, mesmo estando sentado no carro. Austin percebeu que, se eles fossem presos, ele seria cúmplice ou, no mínimo, testemunha. Mas ele não pensou nessa última hipótese porque estava escondendo tudo. O que você tem a ver com isso? Do que está falando? Com o fato de estar falando com nossas avós? John olhou para ele e sorriu. Eu não tinha me decidido, estava apenas perguntando, e Austin estava começando a perceber que esses caras não eram fáceis e que ele tinha errado ao se envolver com eles. Ele e o irmão ainda estavam juntos, às vezes trabalhando, às vezes tirando férias. E assim, hoje também, eles saíram juntos de férias. Austin e Carlo tinham feito reservas em um restaurante, agora que tinham feito o pedido, sentaram-se e esperaram que a comida fosse levada até eles. Então, como está indo o trabalho? Perguntou Carlo a seu irmão. Sim, tudo devagar, o cara percebeu que não podia lhe contar nada. Ah, eu também estou em uma bagunça no trabalho, disse Carlo e suspirou pesadamente. O que há de errado? Meu irmão estava pronto para ajudar a qualquer momento. Há uma gangue na cidade. No começo, achamos que sabíamos quem era e até seguimos o rastro, mas quando os pegamos, descobrimos que não era bem assim. Sabe, esses canalhas fazem o que querem e não estão se escondendo de ninguém, e nós não conseguimos pegá-los. Carlo foi totalmente franco. Austin ficou olhando para ele em determinado momento, comparando o que ele fazia diariamente ou semanalmente com o que o irmão lhe dizia. Estava claro que se tratava de Alex e John. Não, eu não ouvi nada disso. Austin franziu os lábios e fez uma cara de surpresa.
Bem, como você poderia saber, você não tem muito dinheiro ou um bom imóvel no bairro certo ou algo assim. Carlos sabia o que esses bandidos estavam querendo. Sim, bem, eu não sou uma garota, Austin riu. O que você sabe sobre garotas? Perguntou seu irmão. Ah, já chega de trabalho, vamos descansar um pouco, eu do meu, você do seu. Austin quis mudar de assunto. O que posso dizer? Não consigo pensar em nada além disso, sou novato, os chefes exigem isso e não podemos fazer nada. É uma cidade pequena, e não conseguimos encontrar a gangue, eles trouxeram o pedido, e os caras começaram a comer. O que o faz pensar que é uma gangue? Talvez sejam apenas alguns, disse Austin com a boca cheia. Cara, vamos lá, você não se mete na minha vida e eu não me meto na sua, aconselhou Carlo. Mas você está interferindo no meu trabalho, disse ele com os olhos marejados. Ah, desde quando? Se consertamos carros, fazemos isso juntos, eu não interfiro, eles estavam discutindo como crianças. Ok, chega disso, os rapazes ficaram sentados conversando sobre mais do que apenas trabalho. Em algum momento, John se voltou para as meninas. O que foi? A Cassie não ligou para você? Austin perguntou ao irmão. Não, respondeu Carlo com pesar. Não entendo como isso pode acontecer. Teria sido bom se não tivesse chegado ao casamento, mas chegou. Austin balançou a cabeça e levantou as sobrancelhas. Eu também não quero pensar nisso, já faz tanto tempo, ela não me dá o divórcio e não quer falar quando eu ligo, disse a ele o jovem. Em geral, nada está claro, eles ficaram sentados por um tempo e depois decidiram sair para caminhar. Bem, e você, quando terá uma namorada? Austin era constantemente questionado sobre isso. Mas agora ele não se importava com isso. O cara tinha um plano na cabeça, que tinha que ganhar uma casa, um carro, que se ele conhecesse uma garota, ele a traria para tudo pronto, e não tão fácil. Eu não sei onde conhecê-las, você foi com seu amigo, você conheceu sua namorada, e quem vai me levar? Ok, um dia eu terei um fim de semana, iremos com você, eu lhe apresentarei uma boa garota, com toda a seriedade disse o irmão. Ah, você é engraçado, ele vai me apresentar uma boa garota, você se apresenta primeiro, acho que é porque você não consegue encontrar ninguém, é por isso que você não se divorciou da Cassie. Se quisesse, já teria se divorciado há muito tempo, agora está casado com seu emprego e está aí sentado, Austin não cedeu a ele. Oh, você é de falar muito, ele cutucou o ombro do irmão. Ok, é isso, chega de discussão, eles caminharam até o portão da casa. Os meninos estavam muito alegres, foram para casa, a mãe deles olhava tudo isso pela janela e apenas sorria, pois sabia que havia criado pessoas boas. Em casa, os meninos conversaram por um longo tempo sobre seus negócios, sobre seus problemas, mas sobre aqueles com quem Austin estava viajando agora, nenhuma palavra foi dita. Austin, você está livre agora? Seus amigos o chamaram, como ele supunha que fariam. Sim, é claro, você tem algum lugar para ir? Ele respondeu e se certificou de que ninguém da casa pudesse ouvi-lo. Em algumas horas, estaremos esperando por você perto de nossa casa, disseram a ele, e então houve apenas bips curtos. O desejo por dinheiro chamou a atenção do rapaz e ele não pôde recusar, então se preparou rapidamente e saiu pelo portão. Austin está trabalhando duro para nós, disse a mãe ao seu segundo filho. E tudo bem, veja como ele está falando sério. Eu pensei que ele estava com a cabeça no lugar quando saiu da 9ª série, mas acontece que, veja como ele é determinado, Carlo também estava feliz pelo irmão. Hoje Austin estava levando seus empregadores para longe, para outra cidade. Vejo que vocês têm negócios não apenas em nossa cidade, ele perguntou. Dirija, mantenha os olhos na estrada, John apontou o dedo para fora do para-brisa. Austin continuou dirigindo, sua mente estava cheia de pensamentos. Eles pararam em uma casa. Os jovens deram algum dinheiro a Austin. O que é isso? Ele não entendeu. A quantia não era a mesma de sempre. Arrume sua própria casa e fique aqui por alguns dias, disse Alex a ele. Tudo bem, ele não discutiu. Quando os jovens saíram do carro, Austin pensou em segui-los.
Ele ligou o carro, mas não se moveu. Por que você está aí parado? Dirija, vamos, virou John. Sim, já estou desaparecendo. Austin dirigiu, viu os rapazes entrarem em uma entrada de garagem, parou na esquina da casa, mas ninguém mais saiu até a noite. Ele balançou a cabeça e pensou consigo mesmo que talvez os rapazes tivessem ido ver as namoradas e fossem ficar com elas por algumas noites, e ele estava pensando coisas ruins sobre eles. Olá, posso alugar um quarto? Ele foi até o hotel mais próximo. É claro que era difícil chamá-lo de hotel, mas ainda assim era um bom lugar para ficar. Austin passou 2 longos dias aqui, ocioso, sem saber o que fazer. Ele tentou ligar para Alex algumas vezes, mas não conseguiu falar com ele. Então, ele decidiu dar uma volta pela cidade. Entrou em seu carro e saiu dirigindo. Em algum momento, Austin viu uma placa colorida de um bar-restaurante, sentiu que não comia há muito tempo, decidiu parar e entrar. Bem-vindo ao nosso estabelecimento, ele foi recebido na entrada, foi muito agradável. Austin foi acompanhado até uma mesa, pegou o cardápio, escolheu o que queria e fez o pedido. Enquanto esperava que seu pedido fosse levado até ele, olhou ao redor. Não havia muitas pessoas aqui, mas ainda assim algumas mesas estavam ocupadas. Quando tudo foi trazido para ele e ele começou a comer, uma garota se aproximou de repente. Oi, ela sorriu para ele. Oi, ele queria saber o que ela queria dele. Qual é o seu nome? Você podia ver que a garota estava envergonhada, mas, ao mesmo tempo, ela estava sorrindo e falando de forma amigável. Austin, qual é o seu? Ele apoiou o jogo dela. E eu sou Naomi, ela estendeu a mão para ele. Prazer em conhecê-la, Naomi, ele sorriu. Austin, você sabe nadar? Ela lhe fez uma pergunta estranha. Sim, eu sei nadar. Por quê? Não ficou nada claro. Que pena, eu teria salvado você, ela riu e, no final, deu meia volta e foi para sua mesa. O rapaz a seguiu com um olhar, e ela se sentou onde outra garota estava sentada. Elas começaram a conversar sobre algo e a rir juntas. O jovem terminou tudo o que lhe foi trazido, deixou o dinheiro, levantou-se e foi, mas não para a saída, e sim para a mesa das moças. Olá novamente, ele foi até a mesa delas. Eu lhe disse, e disse a que ele ainda não conhecia. O que você disse? Austin olhou para ela, percebeu que algo surreal estava acontecendo e quis saber o que estava acontecendo. Você terá que nos desculpar, disse Naomi, que ele havia conhecido recentemente. Por quê? Ele se sentou com eles. Sabe, minha amiga e eu estamos sempre discutindo sobre alguma coisa, e hoje, quando vimos você, ela disse que seria fraco eu chegar e perguntar o que eu perguntei, ela corou e riu novamente. Sabe, vou lhe dizer, ninguém nunca me viu assim antes, o cara também sorriu. Bem, esta é minha amiga, Milena, apresentou seu companheiro. Bem, vamos nos conhecer, eu sou o Austin, você provavelmente já sabe disso. Depois disso, os 3 jovens já estavam sentados e rindo juntos. Sabe, é a primeira vez que venho à sua cidade, talvez você possa me mostrar a cidade? Eu não sabia como atrair as moças para fora. Com prazer, elas se entreolharam e riram. Eles saíram do local, entraram no carro de Austin e foram embora. Ele havia aprendido muito sobre essa cidade hoje e as garotas eram locais, portanto, tinham muito a dizer a Austin. À noite, ele levou as meninas para casa. Milena foi deixada em casa primeiro, Naomi queria sair com ela, mas o rapaz insistiu que ele a levasse. Ela voltou para o carro e eles seguiram viagem. Não sei quanto tempo mais ficarei aqui, mas podemos trocar nossos números de telefone? Perguntou Austin, se isso fosse possível, é claro. Por que não? Ela começou a ditar seus números para ele, Austin anotou e ligou para ela imediatamente. Em seguida, Naomi anotou o número de telefone dele também. Quando eles já estavam do lado de fora da casa dela, Austin sugeriu que se encontrassem no dia seguinte, se ele ainda estivesse aqui. Não me importo, podemos levar a Milena conosco? A garota perguntou a ele.
Você sabe, por que não? Disse Austin. Eles concordaram que ele ligaria, e só então a garota saiu do carro. O rapaz estava a caminho do hotel e pensou que era tão fácil conhecer alguém, e ele não tinha conseguido fazer nada disso até agora. Mas, para ser sincero, foi ela quem o abordou. Ele não pensou mais nisso, mas à noite, quando estava prestes a ir para a cama, ele queria tanto enviar uma mensagem de texto para Naomi que não conseguiu se negar. Ele pegou o telefone e escreveu uma mensagem para ela, apenas dizendo boa noite. Ela lhe respondeu a mensagem. No dia seguinte, John e Alex não ligaram, então Austin percebeu que tinha a chance de conversar um pouco mais com seu novo conhecido. Hi. Ele lhe enviou uma mensagem de texto hoje, I'm still here. Estou muito feliz com isso, ela respondeu à mensagem. Eles combinaram onde e quando se encontrariam. Austin buscou Irina e depois eles buscaram Milena juntos. Bem, uau, você tem uma história de amor completa, entrou no carro. Vamos lá, Naomi a empurrou para o lado. Ora, se não fosse por mim, vocês nunca teriam se conhecido, então agradeçam, ela riu. Hoje, como ontem, foram à mesma lanchonete e, depois, deram uma volta pela cidade. Austin, você ainda não nos perdeu? Alex ligou para ele à noite. Não, você disse 2 ou 3 dias, eu estava apenas explorando a cidade, respondeu o jovem. É isso aí, você pode dirigir até o mesmo lugar, seus amigos lhe disseram. Quando chegaram em casa, Austin recebeu o dobro do dinheiro. Ele não entendia o que poderia ter acontecido naquela cidade. Mas ele ainda acreditava que talvez os caras estivessem no negócio de revenda de apartamentos, ou algo do gênero. Foi isso que ele se convenceu. Agora que havia uma garota, ele queria impressioná-la. Carlo, você pode me ajudar? Ele perguntou ao irmão em casa. O que exatamente? Ele queria saber. Eu quero comprar um carro, mas não sei, tenho dúvidas. Claro, o que você quer saber? Eles se juntaram e saíram dirigindo. Primeiro eles tiveram que colocar o carro que Austin estava dirigindo no mercado, o que foi feito rapidamente. E uma vez que o carro certo foi escolhido, eles tiveram que esperar que alguém comprasse o carro no estacionamento. Uau, mano, você não se sente mal por dar tanto dinheiro? Sabia quanto custava o carro novo que Austin queria. Prefiro comprar um carro novo e bom do que qualquer outra coisa, disse o cara em resposta. Ok, seu dinheiro, você decide, meu irmão não discutiu com ele. Uma semana depois, o carro antigo foi vendido e pudemos comprar o que Austin queria. Então, você está feliz? Eles voltaram com o carro novo. Você pergunta, é claro que estou feliz, Austin sentou-se ao volante e não conseguia acreditar que seu sonho havia se tornado realidade. Estou feliz por você também, seu irmão o abraçou do lado de fora da casa. Então, ligue para sua mãe, deixe entrar, vamos fazer o test drive do carro, disse ele a Carlo. Ele foi rapidamente buscar sua mãe, eles entraram no carro e saíram, foi fabuloso. No dia seguinte, John e Alex ligaram e disseram que estavam esperando Austin pela manhã na porta da casa deles. Tudo bem, chegarei na hora certa, ele respondeu. Enquanto dirigia para seus empregadores amanhã, ele estava tremendo, pensando no que pensariam dele, o que diriam, como reagiriam ao seu carro novo, ele estava curioso sobre tudo. Uau, os jovens estavam parados na rua olhando para o carro de Austin, mas quando ele saiu e acenou para eles, ficaram sem palavras. Veja, como viver, não como você e eu, para ser atomizado, eles caminharam até o carro e Alex disse baixinho para John. É graças a idiotas como Austin que você e eu temos uma vida tão boa, disse John a ele. Eles caminharam até o carro, entraram e deram uma olhada. Uau, John se maravilhou novamente com o tipo de carro que um motorista comum podia comprar. Você gosta dele? Austin se virou para eles como se quisesse se exibir. Podem apostar, não é mais econômica, mas classe executiva, Alex levantou o dedo. Oh, pessoal, eu não sei o que vocês fazem aí, mas vocês me ajudaram muito, sem vocês eu nunca teria conseguido ganhar um carro desses, Austin estava falando a verdade.
John e Alex se entreolharam, mas ficaram em silêncio. Ninguém disse nada durante o resto do caminho. Eles chegaram a uma casa como de costume, mas dessa vez o motorista foi enviado para dar uma volta. Olá, ele mandou uma mensagem para Naomi enquanto se afastava, eles praticamente se falavam o dia todo agora. Oi, ela não sabia, quando o abordou no restaurante, que era assim que as coisas iam funcionar, mas estava gostando muito. Como está? O que está fazendo? Ele perguntou à garota. Estou bem, esperando sua ligação ou mensagem, ela disse a ele. Senti sua falta, ele estava dizendo a verdade, por que gaguejar todas aquelas palavras extras? E de mim, Naomi também gostava de Austin e não queria perder o contato com ele. Acho que nos encontraremos em breve, tenho uma surpresa para você, ele falava por enigmas. O que é isso? Ela tentou adivinhar. Eu irei, você verá, ele queria que a garota ficasse surpresa. Ok, escreva, estarei esperando, e um coração no final. Austin também enviou emoticons de abraços e beijos e também um coração. Ele nunca tinha sido tão sentimental antes, mas com Naomi ele de repente ficou. Ele deu outra volta e decidiu que era hora de voltar, ninguém havia dito hoje que eles ficariam aqui por alguns dias. Assim que pensou nisso, seu telefone vibrou. Austin, apresse-se e venha para cá, John gritou ao telefone. O cara apertou o acelerador e chegou, os caras já estavam lá esperando por ele. Obviamente havia algo errado com eles, mas Austin não entendia. Vamos, bateu no banco com um dos dois do banco de trás. O carro tinha um cheiro azedo. Que cheiro é esse? Austin se virou para seus parceiros e viu que um deles estava sangrando pelo braço. Quantas vezes tenho que dizer para vocês manterem os olhos na estrada, não em nós? O cara os levou para casa e voltou para sua casa. Ele não queria pensar em nada, mas os pensamentos surgiram em sua cabeça. Ei, o irmão dele o cumprimentou no portão, diga, eu queria saber se você também vai dirigir esse carro. O Carlo ficou pensando nisso o dia todo, então, assim que o Austin chegou, ele decidiu perguntar a ele. Sabe, eu realmente não tinha pensado nisso, não tenho tempo para isso. Ele saiu do carro e eles foram para casa. Carlo se sentou à mesa e viu que seu irmão estava sempre com o celular na mão. Sabe, eu conheci uma garota, ela tem uma amiga legal, Austin sorriu, foi engraçado porque o nome da garota era Milena e ele a chamou de legal. Você tem andado meio estranho ultimamente, sentou o irmão em frente a ele, olhando para ele. E você está cansado, Austin rebateu. Eu não durmo nem de dia nem de noite, respondeu o jovem. O que? Você ainda não consegue pegar luz? Austin adivinhou. Parece que o alcance deles se expandiu, aqui estão eles, basta estender a mão e eles escapam de novo, disse o irmão e mostrou. Acho que você vai conseguir passar por essa facilmente, ele não sabia mais o que dizer ao motorista desses brutamontes. Eles conversaram por um longo tempo, Austin contou ao irmão sobre Naomi e Milena, ele prometeu apresentá-las. A Cassie me ligou ontem, Carlos se lembrou. Então ela finalmente está se divorciando? Meu irmão adivinhou. Ela disse que queria se encontrar, mas se tivesse sido antes, talvez eu tivesse concordado, mas agora, e ele parou de falar. Entendo, você precisa urgentemente de um novo conhecido, Austin queria apoiar o irmão, mas não sabia como fazer isso. Naquele momento, sua mãe voltou do trabalho, estava feliz pelos filhos pela enésima vez, esquentou o jantar e se sentou à mesa com eles. Escute, Alex, você não acha que nosso motorista está um pouco confuso, fazendo perguntas estranhas? Perguntou John a seu amigo. Sim, eu também notei isso, eles estavam sentados no apartamento deles e bebendo. De qualquer forma, acho que deveríamos nos livrar dele, mas ele é apenas um motorista de táxi, nós o chamamos, fomos embora e, pronto, ele passou o dedo no pescoço. O que está fazendo? Tivemos tantas conversas com ele. Embora Alex fizesse coisas diferentes, ele estava sempre em dúvida, ao contrário de seu parceiro. E o que? Agora não faça nada com aqueles com quem nos comunicamos, você viu o carro dele, vamos foder também, mas temos que fazer tudo com cuidado, John começou a montar um plano de ação.
Ok, vamos esperar um pouco, Alex queria não falar sobre isso. O que esperar, devemos agir imediatamente, como sempre fazemos, o jovem serviu-se de outra dose de álcool. Bem, não sei, todas essas pessoas eram estranhas, mas com essa e ele parou de falar e bebeu. Por que você é tão indeciso o tempo todo? Eu não entendia seu amigo. Tudo bem, digam o que faremos, como sempre, concordou com ele. Hoje não, agora estamos apenas relaxando, eles desabaram no sofá. Nos dias seguintes, Austin não recebeu nenhuma ordem de Alex ou John, então pediu um carro à sua mãe e voltou à linha para fazer alguns serviços de táxi. Agora eles estavam indo para o trabalho em dias alternados. Naomi, oi, ele ligou para o amigo. Por que você não liga ou escreve há tanto tempo? Disse ela ressentida, sem nem mesmo dizer oi. Não havia tempo, mas agora há tempo para nos encontrarmos, ele agradou a garota. Concordo, pude ouvi-la sorrir. Ótimo, então eu vou, eles não se viam desde a última vez que ele prometeu surpreendê-la. Estarei esperando, ela sorriu. Então vamos fazer isso em um fim de semana, ele queria ter certeza de que ninguém o distrairia. Eu concordo, ela realmente gostava do cara. O cara tinha dinheiro, mas queria o suficiente para tudo. Austin estava planejando comprar alguma coisa para Naomi na joalheria, então ele pegou todos os pedidos que conseguiu dos táxis. Havia 2 semanas que os pedidos de seus associados estavam parados, e o cara não conseguia entender o que havia acontecido. Então, ele pensou, talvez eles tenham ficado quietos, para que fossem um pouco esquecidos. E assim, em seu dia de folga, quando estava prestes a ir para a casa da namorada, seu telefone tocou. Alô, respondeu Alex, mas pensou em como o momento era ruim. Austin, oi, precisamos de você, não havia nada de incomum nesse pedido, então o cara não fez nenhum acento. Onde e quando? Ele perguntou. Como sempre, em nossa casa em algumas horas, o jovem ditou. Ok, eu vou, o próprio cara não sabia por que não recusou, talvez tivesse medo deles, ou outra coisa. O carro parou na casa onde John e Alex moravam, eles estavam esperando na entrada, como de costume. Olá, eles se aproximaram do carro. Oi, respondeu Austin. Os rapazes se sentaram no banco de trás, ficaram em silêncio por alguns minutos, o motorista olhou para eles pelo espelho retrovisor. John foi o primeiro a falar. O que há para dizer? Ele parecia surpreso. Não sei. Você sempre pergunta por que ficamos tanto tempo fora, o que estávamos fazendo e outras coisas, ele riu. Bem, onde você esteve todo esse tempo? Eles ainda estavam no pátio. Não é problema seu, como se o canalha quisesse se divertir com alguém. Estou vendo, Austin apertou o volante para que os caldeirões ficassem brancos. Muito bem, chega de conversa, vamos lá, John acenou com a mão. Para onde? O motorista olhou para eles novamente. Para Cudiquina agora, John estava obviamente de bom humor hoje. O endereço da montanha, respondeu Austin em tom de brincadeira. Vamos, ele ligou para a aldeia. É muito longe, por que você quer ir para lá? O jovem ao volante não os entendeu. É sua obrigação nos levar, então ligue o carro, eles começaram a ficar nervosos no banco de trás. Ok, eles dirigiram, já estava anoitecendo lá fora, a estrada atravessava a floresta. O vilarejo de que os jovens estavam falando ficava a praticamente 30 quilômetros da cidade. Estava praticamente deserta, restavam apenas algumas casas, então não estava claro por que eles precisavam ir até lá. Austin, você gosta de dirigir um carro como esse? Alex perguntou a ele. Ele não olhou mais para eles, pois poderia parecer suspeito novamente. Estou vendo, ele balançou a cabeça, como se não tivesse mais nada a dizer. Pare, preciso dar uma mijada, pediu John, quando estavam na estrada, que era cercada por árvores dos 2 lados. Agora, encostou e pisou no freio, o motorista encostou. Ok, abri as portas e o cara saiu. Ele ficou lá por um bom tempo, depois Alex o seguiu, voltando para o carro já juntos. Então, vamos embora?
Austin perguntou e olhou para eles pelo espelho. Um dos rapazes apontou o dedo, referindo-se à superfície refletora. Por que você está tão nervoso? O motorista fez o que lhe foi pedido. Depois disso, houve um breve silêncio, e então algo terrível começou a acontecer. John jogou um cordão no pescoço do motorista por trás de... Irmão, o que você está fazendo hoje? Austin perguntou a Carlo. Nada ainda, ele acabou de chegar do trabalho. Posso lhe pedir ajuda novamente, ou melhor, um favor? O cara olhou para ele. Diga-me o que aconteceu. Carlo estava esperando. Lembre-se, eu lhe contei sobre a garota, então não nos vemos há muito tempo. E eu tenho um encontro com ela hoje à noite. Ele olhou para o chão. Então é só cancelar o turno, sem problemas. Ele sabia que podia fazer isso. Esse é o problema, eu não consigo. Ele ainda não conseguia olhar o irmão nos olhos. Não tenho nada para falar com vocês. Ele se virou para seus homens. Arrumem as coisas. Depois disso, todos foram para a delegacia de polícia. Lá, começaram os intermináveis interrogatórios, nos quais os bandidos tentaram culpar Austin por tudo. Eles ainda não perceberam que são duas pessoas diferentes. Ele pegou o dinheiro de nós, foi nosso cúmplice, viu para onde estávamos indo e por quê. John apontou o dedo para Carlo. É mesmo? O investigador olhou para ele. Não, Carlo balançou a cabeça negativamente. Então, por que ele diz isso? O homem não entendeu. Meu irmão gêmeo trabalhava com eles, mas era motorista de táxi. Talvez ele tenha adivinhado alguma coisa, mas não sabia exatamente. O jovem apenas presumiu, ele não podia ser responsável pela outra pessoa. Tudo bem, ligue para seu irmão, chame-o aqui, pediu o investigador. Ele está a caminho, murmurou o rapaz. Austin, é claro, esperava qualquer desfecho, mas não como esse. Naquela noite, ele dirigiu até a casa de Naomi, como havia planejado, parou em uma loja, comprou brincos e depois em outra que vendia flores. Ele chegou à casa da moça e ela estava muito feliz. Olá, ele a apertou contra si. Eu estava esperando por você, ela não escondeu nada dele. Eles entraram no carro e foram para um pequeno restaurante. Hoje estavam sozinhos, porque não queriam perder tempo com outra pessoa. Sabe, eu contei ao meu irmão sobre Milena. Você acha que ela vai querer conhecê-lo? Perguntou o rapaz, rindo da garota. Como posso saber se nunca o vi? Ela não entendeu a pergunta. E então, na primeira vez, quem me notou primeiro? Ele fez outra pergunta. Austin, que tipo de perguntas são essas? Ela já estava torcendo o nariz, era óbvio que estava desconfortável com essa conversa em que não entendia nada. Veja, ele estendeu uma foto de dois jovens, ele e seu irmão. Uau, ela olhou para a foto e para o cara. Acontece, realmente, ele ainda é casado, mas eles não vivem juntos há muito tempo. Ele confessou tudo de uma vez, para que ninguém tivesse segredos. Vamos lá. Quando você chegar com seu irmão, conversaremos sobre isso, não temos tempo a perder com eles. Ela se levantou e se sentou ao lado de Austin, e não em frente a ele como antes. Ótimo, ele a abraçou e olhou em seus olhos por um longo tempo. Beije-me, pediu a garota. Eu gosto muito de você. Ele fez o que ela pediu e depois lhe entregou um presente que ele estava preparando há muito tempo. Essa foi sua surpresa? Ela olhou atônita para as joias. Agora sim, mas depois foi um pouco diferente, ele a beijou várias vezes. Vamos para casa, ela gritou para o cara. Ok, ele chamou o garçom, pagou a conta e eles partiram. Quando o carro já estava no pátio, o celular do rapaz tocou. Espere, é o irmão dele ligando. Austin, é claro, presumiu que ele reconheceria John e Alex, mas para algo assim, ele não podia nem pensar nisso. Preciso de você imediatamente. Austin não teve tempo de dizer nada. Você os prendeu? Ele adivinhou. Não só isso, você nasceu com a camisa vestida, vá para o departamento o mais rápido possível. Ele desconectou o telefone. Austin ficou olhando em um ponto, percebeu que agora poderia ser ele atrapalhar a carreira do irmão e sua própria vida.
Por alguma razão, a primeira coisa que lhe veio à mente foi a mãe. O que está fazendo? Naomi o empurrou. Preciso ir embora agora mesmo, ele disse a ela. Por quê? Por quê? Ela fez olhos arregalados. É a coisa certa a fazer, ele começou a beijá-la novamente. Quando você vem para cá? A garota estava começando a pensar que ela estava com pressa para chamá-lo para casa, por isso ele estava indo embora agora. Não sei, eu ligo para você, ele ligou o carro, acredite, o assunto é muito urgente e sério. Austin dirigiu o mais rápido que o carro podia, no caminho ele mudou de ideia tantas vezes que poderia ficar louco. Primeiro sobre sua mãe, depois sobre Carlo, e por que esses pensamentos não haviam passado por sua cabeça antes, e ele não achava que estava tramando com as pessoas mais próximas. Carlo, estou aqui, ele discou para o irmão quando estava do lado de fora da enfermaria. Já estou indo, disse ele com uma voz severa. O jovem estava sentado no carro, esperando pelo irmão. Ele entrou no carro. Ele entrou no carro. Conte-me o que aconteceu. Austin estava interessado. Se tivesse sido você e não eu no carro, você estaria morto na beira da estrada da floresta agora mesmo, disse ele com raiva. Veja bem, e Austin não sabia o que dizer. Eu sei, todas as dragonas vão voar agora, disse o garoto com amargura. Talvez dê tudo certo, esperava o cara atrás do volante. Carlo abriu a porta e não disse nada a Austin, ele tinha que ver por si mesmo. O cara entrou no escritório onde 3 pessoas estavam sentadas, o investigador, John e Alex, e cumprimentou todos eles. Sim, faz tempo que não nos vemos, disse um deles. Há muito tempo, Carlo seguiu até o escritório. O quê? Os olhos dos 2 homens se arregalaram. Isso, Carlo sorriu, ele não sabia o que esperar ou o que fazer. Então, jovem interessante, estou ouvindo você, o monitor foi ligado e mostrou os rostos dos 3 que estavam no carro esta noite. Idiota, sibilou John, ninguém mais falou, todos ficaram em silêncio. É claro que você será questionado por acobertar os criminosos, mas o fato de eles terem atacado você pode atenuar sua posição, falou o homem na mesa. Sabe, eu sou apenas um peão nesse jogo, eles me contrataram como motorista, como eu poderia saber o que realmente estava acontecendo? Austin estava tão envergonhado do que tinha feito. Nós vamos descobrir, o investigador apenas balançou a cabeça. Daquele dia em diante, os procedimentos começaram. Como os caras nunca escondiam o rosto, todos aqueles que haviam sofrido nas mãos deles e procuraram as autoridades os reconheceram. Não adiantava negar, eles mesmos perceberam. E então houve um julgamento, que não ia ter pena da escória que estava sentada no banco dos réus. Austin estava lá, apenas, como testemunha. Ele contou tudo o que sabia, via e adivinhava. Por que não consultou seu irmão? Eles lhe fizeram uma pergunta. Não posso responder a essa pergunta, ele abaixou a cabeça para não ver o olhar de desprezo que Carlo estava lhe lançando. Você percebe que eles poderiam ter matado você? A próxima pergunta soou. É claro que, naquele momento, Austin se virou para olhar as pessoas com quem ele estava trabalhando no mesmo carro há tanto tempo, que poderiam ter feito isso a qualquer momento. A mãe de Alex estava sentada na plateia, encharcada de lágrimas. Mamulecha, me perdoe, disse um dos lábios ao filho de trás das grades, e a mulher se afastou. O tribunal deu um veredicto de culpado, já que todos os que falaram aqui falaram principalmente sobre o abuso de John, ele pegou mais 3 anos, mas Alex também não se safou. Vamos embora, esperou Carlo por seu irmão do lado de fora do tribunal. Perdoe-me se puder, ele murmurou enquanto saía. Está tudo bem, eles caminharam até o carro. Não sei por que fiz isso, disse o garoto. Acalme-se, o que você estava dizendo sobre garotas? Carlo sorriu para ele. Do que você está falando? Austin não entendeu. Bem, eu tenho que tirar sua mente do assunto, o jovem continuou a sorrir. Austin tirou o celular do bolso, virou a tela para o irmão e viu que havia mais de 100 chamadas perdidas de Naomi e ainda mais mensagens. Ela não vai me perdoar por isso, ele abaixou a cabeça.
Vamos, Carlo o puxou para o carro, e ligue para suas namoradas. Eles entraram no carro, Carlo dirigindo, e foram para o endereço que Austin havia dito. Naomi, oi, me desculpe por não ter ligado ou respondido, ele começou a se desculpar imediatamente. Você o quê? É você, me desculpe, onde você está agora? Preocupou-se a garota. Eu e meu irmão estamos a caminho de você, ele não escondeu. E Milena e eu estamos esperando por você em minha casa, alegrou-se Naomi. Logo estaremos aí, ele desligou. Cassie assinou os documentos, olhou para a estrada Carlo e falou com uma voz calma. Como vamos viver agora? Austin foi atormentado por sua consciência. Do que você está falando, não aconteceu nada, se você estivesse fechado, eu teria sido expulso dos órgãos, e agora está tudo bem, de todas as formas possíveis apoiou seu irmão Carlo. Eles chegaram à casa de Naomi, saíram do carro, as meninas os viram pela janela e saíram. É claro, Naomi me disse que você tem um irmão, mas eu não sabia que vocês eram tão parecidos, Milena se dirigiu ao rapaz. Oi, você e eu ainda não nos conhecemos, eu sou o Carlo, ele riu. Oh, desculpe, ela corou e desviou o olhar para o outro rapaz. E como vamos diferenciar vocês dois? Naomi estava falando agora. Ela já tinha visto os rapazes na foto, mas nunca tinha pensado que havia uma semelhança tão grande entre eles. Vamos embora, Austin chamou todo mundo. Eles estavam de volta ao mesmo bar-restaurante onde haviam se conhecido. A primeira coisa de que se lembraram foi de como tinham feito aquilo, todos estavam rindo novamente. Carlo podia ver que seu irmão estava distraído e não estava sentindo tanta dor quanto há algumas horas. Então, como foi resolvido o último caso urgente que vocês não puderam me ligar ou mandar mensagem? Perguntou Naomi aos rapazes. Vocês o quê? Antes que Carlo pudesse dizer qualquer coisa. Tivemos que ajudar minha mãe e eu perdi meu telefone, Austin interrompeu o irmão. Isso é bom, e depois, você o encontrou? Ela não entendeu. Está tudo bem agora, certo? Ele olhou nos olhos dela. Sim, eles ficaram sentados por mais um tempo, rindo e conversando muito. Veja, Austin puxou a gola do moletom para trás, ele tinha uma tatuagem de um escorpião lá. E daí? Naomi não entendeu. E aqui, ele puxou a gola do irmão para trás, não tinha nada lá. Ah, Milena, você entendeu? Riu a garota. Depois de uma conversa emocionante, os rapazes decidiram ir para casa e convidaram as moças para visitá-los. Com certeza iremos, Milena olhou para Carlo. E nós estaremos esperando, ele piscou para ela. No caminho de volta, Carlo não parou de falar, disse que os olhos da garota eram lindos, que ela tinha um bom caráter e muitas outras coisas. Austin estava mais silencioso, estava sorrindo. Chegaram em casa à noite, sua mãe estava dormindo, então não a incomodaram e foram para a cama. Mãe, as noivas chegarão em breve, Carlo disse a ela pela manhã. Talvez namoradas? Ela o corrigiu. Não, noivas, insistiu o menino. Tudo bem, vocês gostam de se casar rapidamente e depois se divorciar por um longo tempo, riu a mulher, que estava preparando o café da manhã. Durante toda a semana, Naomi mandou mensagens para Austin e Milena para Carlo, eles não se cansavam de se ver. E no fim de semana, as meninas vieram visitá-los. Na verdade, são sempre os rapazes que visitam as moças, disse Naomi com fingido ressentimento. Bem, se tudo correr bem, da próxima vez, com certeza iremos conhecer os pais, ele prometeu a ela. Bem, olá, noivas, saiu do portão a mãe dos meninos. O quê? Por que noivas? As moças olharam umas para as outras. Os meninos apresentaram vocês dessa forma, riu a mãe dos meninos. Todos entraram na casa e se acomodaram na cozinha. Houve muita conversa naquele dia, e a história do conhecimento de Naomi e Austin foi especialmente interessante. Mamãe morreu de rir. Vocês podem contar para seus netos mais tarde, ela disse a eles. Em seguida, a mulher foi para a horta fazer suas tarefas, e os jovens ficaram em casa. Sua mãe é uma mulher mundana, disse Naomi a Austin, e o beijou.
Você quer se casar comigo? Ele perguntou espontaneamente. Sim, sem hesitar um segundo, ela lhe disse. Estou feliz, comprarei um anel e irei até seus pais para pedir sua mão em casamento. Ele se apertou contra ela. Austin, e Milena disse que teria se casado comigo quando eu a pedi em casamento. O casal entrou na sala. Austin e Naomi se entreolharam e riram. Você não vai acreditar, estávamos falando sobre a mesma coisa, disseram praticamente em uníssono. Então, casamento no mesmo dia, o irmão olhou para o irmão. Precisamos fazer o pedido de casamento primeiro e depois falar sobre o casamento, Austin lhe respondeu. Acho que isso não será um problema, Carlo olhou para Milena. Sim, exceto pelo fato de que vocês se conhecem há apenas uma semana, o jovem balançou a cabeça. Bem, os jovens decidiram, a mãe entrou na sala. Que vamos nos casar no mesmo dia, gritaram os filhos para ela. Isso é coisa de jovens, ela riu e os abraçou. Depois que Austin e Carlo realmente foram até os pais das meninas e pediram a mão e o coração de suas filhas, e eles deram seu consentimento, o casamento foi marcado para um dia. Desejo a vocês apenas felicidade, meus queridos, minha mãe nunca soube que um irmão poderia não estar mais presente. Carlo decidiu manter isso em segredo. Obrigado por asistir ao vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.